se você pudesse sentar por 5 minutos com a criança que você foi, e se ela pudesse olhar nos seus olhos agora? Vocês viram esse vídeo do Neymar? O mais interessante é que nenhum adulto tem coragem de responder para a criança que um dia foi. E esse vídeo do Neymar conseguiu transformar essa pergunta em uma cena mais emocionante da internet. Ele começa simples, ele começa com o Neymar que jogava no Barcelona e o Neymar de hoje, olhando para uma criança na frente que estava simplesmente olhando para aquele lago. Então, o Neymar se aproximou daquela criança e olha o que aconteceu. Só que aquela história mudou simplesmente para um clima muito tenso. Aquele menino simplesmente fez uma pergunta simples. Então, a gente conseguiu realizar os nossos sonhos? O Neymar então respondeu que sim, só que a pergunta que veio depois mudou totalmente o clima. A pergunta foi: e quando que foi que nós ganhamos nossa primeira Copa do Mundo? E simplesmente aquele silêncio diz muito mais do que você imagina. Fique comigo, porque aquele detalhe que quase ninguém percebeu foi o que fez esse vídeo emocionar muitas pessoas. O mais forte dessa cena nunca foi a Copa do Mundo, foi o olhar daquele menino, porque ele ainda acreditava que tudo era possível, enquanto Neymar carregava o peso de tudo o que viveu até chegar até ali. E foi esse pequeno contraste que milhões de pessoas enxergaram. Não foi por causa do futebol, mas porque todo mundo já conversou em silêncio com um sonho que ainda não conseguiu realizar. E esse final muda tudo. Depois de assistir aquela cena daquele menino olhando para o Neymar, ele estava simplesmente esperando uma resposta. Aí eu simplesmente parei e fiquei pensando uma coisa. Se você pudesse sentar por 5 minutos com a criança que você foi, o que ela sentiria ao conhecer aquela pessoa que você se tornou hoje? Ela veria alguém que continuou lutando pelos sonhos que ela ainda acreditava, ou alguém que simplesmente foi deixando seus sonhos para trás? E se ela pudesse olhar nos seus olhos agora, você teria coragem de pedir ela para desistir?